Olá pessoal, Hanukkah Sameach! Queria compartilhar com vocês uma linda mensagem que eu acho que vai tocar no coração de cada um de vocês para essa festa de Hanukkah. Sempre antes de Hanukkah a gente lê a Parashá de Vayeshev, que relata, entre outros assuntos, da venda de Yosef pelos seus irmãos. Um trecho trágico da Torá, no qual relata Yosef, que era um grande tzadik, querido pelo seu pai, uma pessoa que enfrentou muitas dificuldades na sua vida. Yosef, para quem não sabe, ficou órfão de mãe com 8 anos de idade. A sua mãe, Rachel, esposa de Yaakov, morreu no parto do seu irmão Binyamin. Então, todas as outras tribos tinham suas mães e tal. Ele não tinha mãe. E às vezes é mais difícil um filho que tinha mãe e perdeu do que algum que nunca teve, que no irmão caçula, o Binyamin. Depois, os irmãos tinham inveja dele. Os irmãos podiam ter dado um certo desconto, que ele era órfão de mãe e tudo, mas mesmo assim, essa inveja era meio que declarada. Ele se sentiu meio que isolado dos irmãos. Isso culminou no final ter sido vendido por ele de uma maneira cruel, jogado num poço. E depois disso ele passou por muitas dificuldades, foi vendido como escravo. Depois ele passou por um teste muito difícil, que a patroa, na casa onde ele estava trabalhando, ele era, no final das contas, um jovem de 17 anos. A gente sabe que às vezes quando a pessoa tem um teste, que é um momento só, a gente às vezes consegue vencer um desafio e tal. Mas era um teste diário. Era uma mulher extremamente bonita que tentava seduzir ele dia e noite, trocava de roupas, de perfume, de não sei o que, toda hora. Mas sabe o que é um teste todos os dias? É uma coisa muito difícil da pessoa ela vencer. E Yosef, ela foi, venceu esse teste também. Depois disso, a pessoa esperava, nossa, que a Hashem desse um beijo nele. Yosef, meu herói, você venceu esse teste, e pelo menos aí as coisas melhoraram na vida dele. Mas depois disso ele ficou preso durante 12 anos. Então imagina quanta coisa ele passou e o que não deve ter passado pela cabeça dele. Porém, no meio dessa escuridão toda aconteceu algo interessante. Quando Yosef estava num momento assim, eu acho que dos mais difíceis na sua vida, a sensação de ter sido quase assassinado pelos irmãos, depois vendido como escravo de uma maneira cruel, arrancaram a roupa dele e ele foi vendido como escravo. Naquele momento, um momento assim extremamente trágico, o coração devia estar partido, aconteceu algo interessante. Ele foi vendido para Ishmaelim, que eram os nômades daquela época, e os nômades dessa região do Oriente Médio, elas em geral, a mercadoria que elas levavam, o Rashi traz o comentarista da Torá, que era neft. Neft é o petróleo. Inclusive os Ishmaelim, os descendentes de Ismael, até hoje aqui no Oriente Médio, os países do Oriente Médio, a principal mercadoria deles, qual que é, a gente sabe, é o petróleo. E milagrosamente, naqueles nômades que estavam pelo deserto, ao invés de ter petróleo que eles estavam levando como mercadoria, estavam levando especiarias com cheiro bom, bessamim. E aqui foi um milagre que a Hashem fez, que em geral, eles estão sempre com essa mercadoria de petróleo, dessa vez é algo agradável para Yosef, as especiarias. E a gente se pergunta, isso que Yosef se importava agora, passou por tanta coisa, tanta dificuldade, órfão, perseguido pelos irmãos, vendido como escravo, vai saber onde queria chegar. É que nem uma pessoa que ela foi levada agora para o pior presídio do mundo, e ela foi levada numa limusine. Ela se importa agora que carro que vai ser levado ela para o presídio, que ela vai passar lá numa solitária, sofrendo com os maiores criminosos do mundo? A pessoa não está nem aí qual o carro que está levando ela para a prisão. Então, qual foi, o que tem por trás desse milagre que aconteceu, que no caminho que ele estava sendo vendido, ele tinha um cheiro bom que ele cheirou? O que isso importava para ele? Na verdade, aqui, pessoal, tem uma linda mensagem que também tem muito a ver com Hanukkah. Muitas vezes na nossa vida a gente tem que passar por diferentes testes, por certas dificuldades, e no meio da escuridão, quando a gente não sabe qual que é o propósito final de tudo isso que a gente está passando, a gente chega num certo desespero. Nossa, está muito difícil, eu não aguento. Quando que a pessoa vai ter força de aguentar? Quando ela vai entender que ela não está sozinha, que isso faz parte do plano divino. Eu estou assistindo filme, só que o filme está na metade. Tem muitos filmes de suspense e tal. Se você para o filme no meio, parece que está tudo ruim, está tudo dando errado. E a pessoa fica naquele desespero e tal. Mas a gente sabe que no final tem um happy end, um final feliz. Mesma coisa. Hashem, ele quis sinalizar para ele, falar: Yosef, eu sei que você está passando por dificuldades e tal, mas saiba
que você não está sozinho. Eu estou contigo no meio dessa escuridão toda na tua vida, isso faz parte do meu plano. No final das contas, vai fechar o quebra-cabeças, você vai entender tudo o que aconteceu. E a gente que sabe o final da história viu que no final ele virou o primeiro-ministro do Egito, ele conseguiu armazenar toda aquela comida na época de fome, inclusive sustentou a família inteira dele depois. Ou seja, tudo que aparentemente foi para o mal, na verdade, era parte desse filme que a Hashem estava preparando, que tudo ia terminar com um final feliz, com um propósito para tudo que aconteceu. Então, quando a Hashem mandou esse sinal, a gente tem que saber que na nossa vida, em momentos de desespero, se você abrir os olhos, você vai ver que no meio da escuridão tem uns momentos de luz. Você vai ver certas coisas, nossa, como que isso aconteceu? Que coisa milagrosa, uau! Que incrível que no meio de tanta dificuldade, um momento de luz, algo bom, uma boa notícia, algo que você não esperava. Às vezes a pessoa está com um monte de dívidas, de repente um dinheiro inesperado entrou na conta dele e tal. Algum parente que lembrou dele, deu um presente assim que ele não esperava. Então, nos momentos de escuridão, tem certas horas que você vê pontos de luz. E esses pontos de luz não é só um prêmio de consolação. E sim, é Hashem te sinalizando, falando, cara, não se desespera, eu estou aqui contigo. Bezrat Hashem, vai dar tudo certo, não desista, tenha paciência, que no final vai tudo se resolver. A gente agora se encontra no mês de Hanukkah. Aqui em Israel, em Hanukkah, é inverno. São as noites mais compridas do ano, uma noite muito escura. E no meio dessa escuridão toda, a gente acende as velas de Hanukkah. Deus está simbolizando que apesar de todos os exílios que o povo judeu passou, todas as galuyot, lembrar que no meio dessa escuridão toda, a gente acende essas velas, mostrando a nossa fé em Hashem, sabendo que apesar que a gente passou por tantas perseguições, todas as nações antigas, os babilônios, persas, romanos, não existem mais. E Am Yisrael Chai, o povo judeu, está vivo e perpetua para sempre. No meio dessa escuridão toda, a gente vê esses pontos de luz. Na verdade, o mundo tem seu propósito. Am Yisrael tem sua missão de levar o mundo ao seu concerto e lembrar as velas de Hanukkah, que no meio de toda a escuridão tem os pontos de luz e Hashem está com a gente e no final vai dar tudo certo. Hanukkah Sameach.